Neste filme, vamos acompanhar passo a passo a correta montagem de uma antena Century. Todo o procedimento de montagem que vamos ver é rigorosamente o mesmo para todos os modelos Century, Baby, Tiger, Star e Master. Uma antena parabólica é composta de um conjunto de peças que são jogo de telas, longarinas, anel de fechamento, tubo de fixação, chapa de emenda, abraçadeiras, suporte do LNBF, disco superior, disco inferior, fuso de ajuste de elevação, grampos de alumínio e kit de parafusos e porcas. A antena parabólica Century pode ser instalada no solo, na parede ou na laje, observando se não há obstáculos que impeçam um apontamento correto da antena para o satélite. Definido o local de instalação, certifique-se da perfeita fixação do tubo e verifique se ele está rigorosamente no prumo, pois se estiver fora, compromete o apontamento da antena e, consequentemente, seu rendimento. Montagem da parabólica. Você vai precisar das seguintes ferramentas: chave de fenda média, chave de boca 7/16 para o disco central, chave de boca 9/16 para a abraçadeira e chave de boca 3/4 para o fuso. Primeiro, una os discos superior e inferior. Inicie a fixação das longarinas no disco central, lembrando sempre de apertar os parafusos somente com as mãos. A seguir, vamos preparar as partes do anel de fechamento, colocando sempre do mesmo lado em cada segmento a chapa de emenda. Aperte o suficiente. Repita a operação com todas as demais. Abraçadeira e fuso. Una as duas partes da abraçadeira. Coloque os parafusos e porcas. Não aperte. Prenda a abraçadeira no disco central inferior. Parafuse cada segmento do anel na extremidade da longarina, fechando assim a estrutura da parabólica. Não aperte demais os parafusos. Colocação das telas. Atenção! É muito importante você observar que as telas da antena Century possuem uma curvatura que acompanha o formato da parabólica. Elas foram desenvolvidas para que as antenas Century tenham um melhor rendimento. Numa superfície plana, verifique o lado correto da tela. A primeira tela tem gravado o ícone da Century. Ela deve ser alinhada pelo centro à abraçadeira, ficando na parte superior da antena. Solte com cuidado e afaste um pouco a longarina. Encaixe suavemente a ponta da tela no disco central e no trilho da longarina fixa. Fixe a borda da tela no segmento do anel. Traga de volta a longarina que estava afastada, encaixando no trilho o outro lado da tela. Fixe a parte mais larga da tela no segmento do anel. Parafuse firme. Monte a segunda tela da mesma maneira que a primeira e encaixe na terceira posição a tela impressa com o nome da antena. Relembrando, verifique o lado correto da tela antes de cada colocação. Repita a operação para colocar as outras telas, reservando uma atenção especial para a colocação da última tela. Solte somente a chapa de emenda e encaixe cuidadosamente a última tela nos trilhos das longarinas e do anel de fechamento. Prenda a chapa de volta. Finalização da parabólica. Agora você vai dar o aperto final nos parafusos e encerrar a montagem da parabólica. Primeiro, aperte os parafusos do disco central, tomando cuidado para não amassar as longarinas.
Aperte todos os parafusos do anel de fechamento. Não deixe faltar nenhum parafuso. Prenda com os grampos de alumínio as telas à estrutura da antena. Os grampos evitam que as telas se soltem das longarinas. Verifique se todas as telas estão presas. Montagem do LNBF alimentador. Prenda o disco no suporte do LNBF. Encaixe o LNBF na parte inferior da capa protetora. Encaixe o LNBF com a capa no disco, transpassando aproximadamente 1,5 cm. Veja no desenho. Encaixe o suporte do LNBF no centro da antena. Encaixe a antena no tubo de sustentação. Não aperte nenhum parafuso, pois ainda será feito o apontamento para o satélite. Passe o cabo coaxial pelo interior do suporte do LNBF. Conecte o cabo ao LNBF. Coloque a parte superior da capa protetora. Apontamento da antena. Para apontar a antena, é necessário saber o ângulo de azimuth, direção, e também o ângulo de elevação, altura. Está disponível neste CD um programa de cálculo de apontamento. Instale no seu computador seguindo as instruções. Antes de instalar uma antena, verifique as coordenadas no programa. Vejamos um exemplo. Instalação de uma antena parabólica Century em São José dos Campos. O programa indicou 326,92 graus de azimuth, direção, e também indicou 51,66 graus de elevação, altura. Com o auxílio de uma bússola, aponte a antena para a direção indicada. Com o auxílio do inclinômetro, aponte a antena para a altura indicada. Ajuste fino do azimuth e elevação. Ligue os cabos no receptor e TV. Sintonize o receptor no canal 1. Observando a imagem, movimente a antena para a esquerda e direita até obter a melhor imagem. Faça um travamento provisório apertando os parafusos da abraçadeira. Observando a imagem, movimente a antena para cima, baixo, até obter a melhor imagem. Ajuste fino da polaridade. Mantenha o receptor sintonizado no canal 11, polaridade horizontal. Gire o suporte do LNBF no sentido horário-anti-horário até obter a melhor imagem. Mude para o canal 13, polaridade vertical, e verifique a qualidade da imagem. Se estiver satisfatória, trave o suporte do alimentador. Verifique se não houve nenhuma alteração na qualidade da imagem. Se houver necessidade, faça os últimos ajustes e aperte os parafusos do conjunto. Considerações finais. Instale o receptor no local indicado pelo cliente. Faça a conexão antena-TV. Repasse ao cliente todas as informações para o manuseio correto do receptor, liga-desliga, mudança de canais, volume e sleep timer. Caro técnico instalador, tenha o cuidado de executar um trabalho caprichado, pois isto é sempre o seu melhor cartão de visitas. Como você viu neste filme, é muito importante a montagem cuidadosa do nosso produto, pois somente dessa maneira a antena parabólica Century terá um melhor rendimento, proporcionando som e imagem perfeitos. Para informações complementares, acesse nosso site www.centurybr.com.br ou envie um e-mail para atecnica@centurybr.com.br. A Century do Brasil agradece a sua parceria e colaboração. Century Antenas Parabólicas. Mais de 7 milhões de sistemas vendidos.